Obrigado, Deus, por dar renovação espiritual para nós. Muito bom, né, irmão? Ser renovado por Deus. É ou não é, igreja? Quem já foi renovado alguma vez na sua vida? Se você não foi, mas você está aqui online, fica firme, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho, eu vou ler mais uma palavra aqui, e é a palavra de Deus que dá fé para nós. É a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, diz assim: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. A palavra de Deus, tá? Eu vou ler aqui para vocês Mateus 28. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 28, glória a Deus, do versículo 1 ao versículo 10. Glória, 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 glória a Deus. A ressurreição de Jesus. Vamos lá? Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se em cima da pedra. Ele era parecido com um relâmpago. As suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele está posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos para irem à Galileia e eles me verão ali. Amém? Vamos ler a pregação escrita aqui. Glória a Deus. Estamos comemorando a Páscoa. Essa época tem gosto de chocolate, mas seu verdadeiro sentido é a ressurreição de Cristo. Sem ter culpa, ele morreu em lugar dos verdadeiros culpados, nós, mas não permaneceu morto, ressuscitou, ou seja, passou da morte para a vida. Quando cremos nisso, entregamos nossa vida nas mãos de Deus, nosso Pai, esvaziando-nos de toda a nossa vontade própria, morremos para a vida antiga e recebemos uma nova vida. Isso implica morrer para o ódio e ressuscitar para o perdão, deixar a mentira para dizer a verdade, abandonar o pessimismo e revestir-se de coragem. Se alguém diz que vive com Cristo, não vai esperar a chegada da Páscoa para se reconciliar com alguém. Tem de agir assim todos os dias. Confesso que sou falho como esposa, que é o escritor, colocou pai de família, líder de igreja, sou falho como profissional, como amigo, mas faço o possível para viver bem com todos, melhorando a cada dia e praticando os princípios bíblicos. Vejo muitas pessoas sofrendo porque não querem pedir perdão ou conceder o perdão. Muitos ficam doentes, buscam pelo apoio psicológico, por viverem com culpa e ressentimento. Pessoas assim precisam ressuscitar para uma nova vida. Você também precisa ressuscitar para uma nova vida. Procure investigar em qual área da vida você precisa renascer. Ou seja, o que você ainda precisa entregar a Deus. Não adianta viver carregando coisas mortas, como vício, mesmice, reclamação, orgulho, fofoca. Pessoas com essa bagagem vivem querendo puxar o tapete dos outros e se esquece que estão à beira de um abismo. Coisas mortas exalam mau cheiro e estas
essas coisas mortas afastam as pessoas. Temos que morrer para tudo isso e ressuscitar para uma nova vida junto com Jesus. Afinal, você prefere o mau cheiro das coisas que dominam e escravizam a sua vida ou o perfume da vida nova com Jesus, que nos liberta da escravidão para as coisas mortas, da escravidão e das coisas mortas e conduz à vida eterna? A nova vida que Jesus oferece elimina o mau cheiro da morte que deixamos para trás. Oh, aleluia, glória a Deus, né? Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom demais. Para eliminar o poder do pecado na nossa vida, só tem um jeito: correndo para Deus. E como é que a gente corre para Deus? Enfiando a cara na televisão? Se enfiando no trabalho? Se enfiando na academia, nos esportes? Se enfiando na churrascaria, doceria, sorveteria? Não. Para se eliminar do pecado, das coisas que nos atrapalham, somente pelo poder de Deus. Ontem, a gente participou de um culto de 3 horas. A primeira hora foi orando, 1 hora de oração. O milagre já aconteceu aí na oração, porque para orar 1 hora não é uma tarefa fácil. Principalmente se você está na carne, tá irado, estressado, nervoso, cheio de problema, de preocupação, ansiedade, né? Doenças, insônia, essas coisas tudo revelam mais a natureza humana, carnal, certo? Então não é fácil orar 1 hora, mas aí você insiste. Então você começa a orar, aí você começa pedindo por você, pelas suas coisas, aí você vai lembrando de outras pessoas, aí você vai pensando na Bíblia, e aí você viu que não passou a hora, mas você vai insistindo, e vai indo, e vai indo, e vai dando glória a Deus, vai falando aleluia. Enfim, passou 1 hora. Quando termina 1 hora de batalha, que você ficou orando ali e falou, eu não vou parar de orar antes de 1 hora. E orou por tudo, pelos seus amigos inteiros, pelo seu trabalho, sua família, por todas as pessoas da igreja, e orou pela vizinhança, e clamou por um monte de coisa, e pediu para Deus abençoar um monte de coisa. Terminou 1 hora, você vai perceber o benefício disso depois. Aí, depois da 1 hora de oração, veio 1 hora de louvor. Olha que coisa maravilhosa. 1 hora de batalha em oração, aí 1 hora de louvor. E louva um hino, louva o outro, e louva da harpa, e vai louvando, e vai louvando, e vai louvando. Um irmão canta, o outro irmão canta, uma irmã puxa um hino dali, outra irmã puxa de lá, um irmão puxa aqui, mais um hino, e toda a igreja cantando. 2 horas, uma de oração, uma de louvor. Aí vem o ungido de Deus e traz a ministração de uma palavra. Você sai dali sem perceber muita coisa. Sem perceber muita coisa. Mas aí você percebe que você está mais animado, você está mais disposto. Você percebe que tinha coisas ali que você precisava fazer e que ficava empurrando para depois, daqui a pouco você já está fazendo. Sua mão está indo, você está arrumando, arruma o quarto, arruma a sala, arruma a cozinha, e arruma o carro, e resolve as pendências de banco, e começa a surtir um efeito na tua vida. As coisas começam a desamarrar, a coisa começa a fluir na tua vida, entende? E aí, ontem eu participei dessas 3 horas, estava aqui em casa arrumando telhado com meu pai ali, deu a hora do almoço, fomos lá na cidade, né, resolver algumas coisas, farmácia, isso e aquilo. Quando a gente volta, eu olho no relógio, 10 para as 3 da tarde, 10 para as 3 da tarde, falei, dá tempo de ir para o monte. Mando mensagem pro irmão, me espera aí que eu vou pro monte. Chegamos no monte, oramos. Oramos, vamos orar. Geralmente é 20 minutos, 30 minutos. Quando nós paramos de orar, já tinha passado 1 hora. Por quê? Fruto da aproximação com Deus de ontem. Da purificação. Porque a gente, além de tudo, estava em jejum. Olha só,
3 horas de culto e em jejum. A oração hoje fluiu à tarde. E aí agora a gente começou a live, comecei a orar. A minha oração, eu sentia que é oração diferente, irmão. Senti, né? Senti. Tem dia que eu faço a live orando aqui na marra, naquela batalha espiritual, naquela luta. Hoje não, hoje eu senti diferente. Por quê? Porque eu já venho trazendo uma bagagem de 3 horas de oração, de culto, mais 1 hora no monte. Isso reflete na nossa vida. Quando você está com dificuldade de ir para o culto, tem 3 cultos na semana. A semana tem 7 dias. A igreja tem 3 cultos. E você ainda perde 2. Só vai 1. Entende? Só vai 1. Você não falta no trabalho. Você vai morrendo, vai com dor, vai se arrebentando, mas vai. Por quê? Porque vai ter o dinheiro, né? E por que você não faz a mesma coisa para Deus? Que vai ter mais do que dinheiro, vai ter graça, vai ter saúde, vai ter renovação, vai ter uma transformação de Deus. Entende? Que o Espírito de Deus mova você, que Deus conduza a tua vida, que você seja vitorioso, que você não perca a oportunidade de mergulhar na graça. Verdadeiramente o salmista, quando fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, não foi da boca para fora. Ele já tinha tido essa revelação, ele já tinha descoberto esse segredo que é a transformação de Deus quando nós estamos envolvidos com as coisas do Pai. É benção ou não é? É claro que é. Até frase nova a gente inventa quando a presença do Espírito Santo fala com a gente. Essa frase eu tenho que guardar. É benção ou não é? É claro que é. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero fazer uma leitura aqui, né? Peço que vocês deem um like aí, compartilhe aí com seus grupos de família, com 5 amigos aí. Nós vamos falar da Páscoa aqui agora. Eu não sei quanto tempo vai levar essa leitura aqui, mas eu quero falar da Páscoa. Porque é um tema muito atual, né? É um tema que está aí, e um monte de gente falando da Páscoa, e é filme, e é desenho, e é pregação, e é propaganda, e é isso, é aquilo, e mil e uma conversa, né? No meu trabalho, por exemplo, falou-se da Páscoa. As escolas antigamente davam um docinho, davam um bombom, davam alguma coisa. Teve época aí de dar o ovo de chocolate mesmo. E aí no meu trabalho foi falado, mas a Páscoa é uma data religiosa, a escola é laica. E se é religiosa, o que tem a ver a religião com o chocolate? Né? É uma festa católica, que festa que é cristã, é judaico, né? Então foi lá uma série de polêmicas e de falas. Então está sendo falado, é um assunto falado. Para muita gente é comer chocolate. Muita gente lembra da Páscoa e fala, meu Deus, eu tenho que comprar o ovo, eu tenho que gastar dinheiro, eu tenho que comprar o chocolate, isso, aquilo e tal e coisa, né? Mas vamos aqui a palavra, né? A gente já falou algumas coisas a respeito de Jesus Cristo, que foi preso, julgado, condenado, açoitado, crucificado, morto e ressuscitou na Páscoa. Mas a Páscoa é um ato anterior a Jesus Cristo, tá bom? E eu quero ler aqui com os irmãos sobre a Páscoa, tá? Vamos lá? Tá preparado? Preparado? Deixa eu ver quem tá online aqui. Irmão José Martins, irmã Cilda, né? Temos aqui 14 pessoas nesse momento. Escreve aí teu nome, 14 irmãos que estão online aí. Fala quem é que está online, fala eu. Só escreve assim, eu. Ou então põe a mãozinha, só para eu saber quem é que está aqui. Quem está online aqui. Vamos ver, vamos ver. Põe a mãozinha aí, vai. Deixa Deus te usar. Interage com o pregador. Interage com o mensageiro. A irmã Cilda está aqui. A irmã Luísa Andrade, aí, ó, tá vendo? Se a irmã não põe, eu não sabia. A minha amiga Rosana tá aqui, ô glória a Deus. O Ed Wilson tá aqui também, ô aleluia. O Ed Wilson, você tá em que lugar do Brasil aí? Tá aqui ou tá acolá? Tá no Sudeste, Nordeste ou no Norte?
O que? Minha missionária preferida, Cristina Rosa, quanto tempo? Tá aqui também, aleluia. Aí, quem mais está na área? Quem mais está na área? Que eu sei que tem 14 pessoas, né? Às vezes a pessoa tá online, não escreve, daí eu não falo o nome. E a pessoa fala, ô irmão, você não fala meu nome e tal. Aí fala, não falo porque eu não sei que você tá aí, né? Olha lá, o irmão tá no Belém do Pará, irmão. Diretamente do norte do Brasil. Não sei nem quanto tempo você leva para chegar aí. Porque se daqui para Bahia já é um chão terrível, né? Ô, irmã Cristina Rosa, eu sei que você sempre tá aí, viu? Tem umas irmãs aí que meu Deus, a irmã Cristina Rosa, a irmã Sônia Elmo Martires, a Sônia de Guarulhos, Marlene. Meu Deus, se eu for falar os nomes, eu sempre esqueço. Mas é muita gente abençoada que tá aí, ó, desde o início das lives, né? Eu parei de contar, mas já passou de 1.000. Já passou de 1.000. Olha aí, irmã Terezinha Lima, desde o começo, gente. Quitéria Varjão, oh glória a Deus. A irmã Marlene também. A tua sobrinha, irmã Marlene, sempre está aqui também. A tia Norma Batista, as irmãs lá de Sergipe, os irmãos lá de Pernambuco. É muita gente, né? O povo do Guarujá, então, é uma maravilha. Sempre está aí. O povo da Praia Grande, a irmã Vilma Bispo. É muita gente que sempre está aqui, né? Então, para não se esticar muito, vamos lá falar da Páscoa? Vamos! Então, eu vou aqui. A irmã Cristina está falando amanhã. Amanhã é domingo. Não, é segunda-feira. Não é segunda-feira que eu vou? Deixa eu ver, cadê minha agenda, gente? Tá bem aqui. É segunda-feira, irmã Cristina Rosa. Não me assusta, não. Vou pegar até minha agenda aqui. Pera aí. Amanhã é segunda, não é? Deixa eu ver aqui, ó. Agenda. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Dia 1º, segunda-feira, prainha. É na prainha, no Guarujá. Mas se marcar uns domingos de manhã, nós vai também aí. Domingo de manhã é bom pra nós. Tomei um susto agora, irmão. Misericórdia. Então vamos lá em nome de Jesus aqui, ó. Vamos lá. A Páscoa está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11. Escrito assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa de Deus. Amém? Desde que Israel partiu do Egito, em cerca de 1445 anos antes de Cristo, 1445 anos antes de Cristo. O povo hebreu, posteriormente chamado de judeu, celebra a Páscoa todos os anos. Aonde? Na primavera, em data aproximada da Sexta-feira Santa. Desde os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó passarem mais de 400 anos como escravos lá no Egito, Deus decidiu libertá-los da escravidão. Suscitou, levantou Moisés e o designou como líder do Êxodo. Está em Êxodo 3 até o 4. Em obediência ao chamado de Deus, Moisés compareceu perante Faraó e lhe transmitiu a ordem divina: deixa ir o meu povo. Para conscientizar Faraó da seriedade dessa mensagem da parte do Senhor, Moisés, mediante o poder de Deus, invocou pragas como julgamentos contra o Egito. No decorrer de várias dessas pragas, Faraó concordava em deixar o povo ir, mas, a seguir, passando a praga, voltava atrás. Uma vez a praga eliminada. Soou a hora da 10ª e derradeira, a última praga, aquela que não deixaria aos egípcios nenhuma outra alternativa
senão a de lançar fora os israelitas. Deus mandou um anjo destruidor através da terra do Egito para eliminar todo primogênito, desde os homens até os animais. Isso está em Êxodo 12, versículo 12. Visto que os israelitas também habitavam no Egito, como poderiam escapar do anjo destruidor? O Senhor, então, emitiu uma ordem específica ao seu povo. A obediência a essa ordem traria a proteção divina a cada família dos hebreus, com seus respectivos primogênitos. Cada família tinha que tomar um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, e sacrificá-lo ao entardecer do dia 14 do mês de Abibe. Famílias menores poderiam repartir um único cordeiro entre si. Êxodo 12, versículo 4. Parte do sangue do cordeiro sacrificado, os israelitas deviam aspergir nas 2 ombreiras e na verga da porta de cada casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele passaria por cima daquelas casas que tivesse o sangue aspergido sobre elas. Daí o termo Páscoa. Daí o termo Páscoa, que quer dizer pular além da marca, passar por cima ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte, executada contra todos os primogênitos egípcios. Deus ordenou o sinal do sangue não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, mas porque queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue, preparando todo o povo de Deus para 1445 anos, 1448 anos futuros, que era o advento do Cordeiro de Deus, que século mais tarde tiraria o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Naquela noite específica, os israelitas deviam estar vestidos e preparados para viajar. A ordem recebida era para assar o cordeiro e não ferver. Preparar ervas amargas e pães sem fermento. Ao anoitecer, portanto, estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente, momento em que os egípcios iam se aproximar e rogar que deixassem o país. Tudo aconteceu conforme o Senhor dissera. Maravilha, né? Que bênção. Continuidade da Páscoa. A Páscoa na história israelita. A partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda primavera, obedecendo às instruções divinas de que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial do Egito, que foi um sacrifício eficaz. Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retirava todo o fermento das suas casas e comiam ervas amargas. Mais importante, recontavam a história de como os seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e sua libertação da escravidão de Faraó. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e seu livramento do Egito. Isso, né, está lá em Êxodo 12, 26.
Uma vez construído o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do Cordeiro fossem realizados em Jerusalém. Está em Deuteronômio 16, do versículo 1 até o 6. O Antigo Testamento registra várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada na Cidade Santa. A gente percebe que a Páscoa foi celebrada em 2 Crônicas 30, do 1 ao 20, 2 Crônicas 35, do 1 ao 19, 2 Reis 23, dos versículos 21 ao 23, em Esdras, capítulo 6, do versículo 19 ao 22. Então, a Páscoa, ela vem sendo praticada e exercida ano após ano por mais de 3.000 anos. Não é algo específico de 2024. 2024 mais 1445 a.C., meu Deus, vamos fazer a conta aqui. 2.000 com 1.000, 3. 3.445 mais 24, 3.469. Pronto. Por 3.469 anos se celebra a Páscoa todo ano. Já pensou? É algo surreal. Algo surreal. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus como menino, o único texto que revela a infância de Jesus é quando? Na Páscoa. Que as Escrituras registram que foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa, lá em Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao 50. Posteriormente, Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. Evangelho de João capítulo 2, versículo 13. A última ceia que Jesus participou com seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. Mateus 26, do 1 e 2, Mateus 26, versículo 17 ao 29 também. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa, como cordeiro pascal. Cordeiro, ovelha, 1445 anos antes de Cristo, um cordeiro, ovelha. Amém? A ovelha não abre a boca. Se você digitar aí no YouTube, tosquiar a ovelha, você vai ver que o dono da ovelha pega ela pelo pescoço aqui, ó, deixa a barriga toda exposta, vai passando a maquininha, a ovelha fica assim, ó, entregue. Que entrega. Não é que ele está sufocando ela, não. Ele pega aqui, ó, para ficar mais fácil, para esticar a pele e vai puxando. Jesus se entregou. Jesus se entregou. Jesus se entregou como cordeiro pascual que liberta do pecado e da morte todos aqueles que nele creem. Os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa, embora seu modo de celebrá-la tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um templo para se sacrificar o cordeiro em obediência. O templo, o muro das lamentações que a gente vê nos jornais, na televisão, os judeus orando, é uma parede do templo que foi destruído, né? Então a ordenança foi lá em Deuteronômio 16, do 1 ao 6. A festa judaica contemporânea, né, mais atual, mais moderna, chamada Seder, já não é celebrada com o cordeiro assado. Mas as famílias ainda se reúnem para a solenidade, retiram-se cerimonialmente das casas judaicas e o pai da família narra a história do êxodo para suas casas. Amém? Vamos para a terceira e última parte desse estudo rápido sobre a Páscoa. A Páscoa e Jesus Cristo. Para os cristãos, a Páscoa contém rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são sombras das coisas futuras.
Colossenses 2, 16 e 17, Hebreus 10, versículo 1. E a redenção também pelo sangue de Cristo. Note os seguintes itens em Êxodo 12, que nos fazem lembrar do nosso Salvador e do seu propósito para conosco. Vamos ver. Primeiro item. O âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus. Deus tirou os israelitas do Egito, não porque eles eram um povo merecedor, mas porque ele os amou e porque ele era fiel ao seu concerto com Abraão. Deuteronômio 7, do versículo 7 até o 10. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. Efésios 2, do 8 ao 10, Tito 3, 4 e 5. Segundo propósito. O propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado. Certo? Hebreus 9, 22. Terceiro propósito. O cordeiro pascual era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Isso prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente. Então, a ovelha morreu lá no Egito, para os filhos dos hebreus não morreu. Então, a ovelha morreu no lugar dos primogênitos. A casa que ovelha nenhuma morreu, morreu o primogênito. Jesus morreu para quê? Para nós não morrermos, para não sermos condenados. Romanos capítulo 3, versículo 25. Paulo expressamente chama Cristo como nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Quarto propósito. O cordeiro macho separado para a morte tinha que ser sem mácula. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Jesus não teve pecado. Então, cordeiro perfeito, Jesus perfeito, sem pecado. Quinto fato, que coisa maravilhosa. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro. Morte esta que o salvou da morte física. 1 Coríntios 10, 16 e 17, 1 Coríntios 11, do 24 ao 26. Assim como no caso da Páscoa, somente o sacrifício inicial, a morte dele na cruz, foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuidade a ceia do Senhor como um memorial, em memória dele. 1 Coríntios 11, 24. Então, a ceia que nós celebramos na nossa igreja cristã, o pão e o vinho, o suco de uva, representa o cordeiro pascal. A Santa Ceia, né? Tá aqui minha irmã Rosana, a congregação cristã celebra uma vez por ano. Fora dessa época de Páscoa, é a Páscoa uma vez por ano na igreja congregação. As igrejas que celebram todo mês a Santa Ceia, é a Páscoa todo mês. Para aquele que crê, você está comendo a carne assada, o pão é assado, sem fermento, e bebendo o sangue, você está se unindo, se compadecendo. Você está ali, né? Alimentar, ó, representa a identificação da comunidade com a morte do cordeiro. Eu entendo isso, eu lembro de Jesus e espero, aguardo a volta dele. Sexto aspecto, a aspersão do sangue, passar o sangue nas vergas das portas, era efetuado com fé e obediência. Hebreus 11, 28.
Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência, né? Então, os ensinamentos que falam, não, ninguém vai receber salvação porque merece, não explicada direito, faz a pessoa entender que pode viver de qualquer jeito. Não, eu não mereço, ninguém merece, mas eu tenho que obedecer a Cristo, obedecer a palavra. O fato deles pegar o cordeiro, sacrificar, assar, pegar o sangue, passar na porta, estar vestido, tá com o cajado na mão, sapato no pé, pronto a entrar no deserto e ir embora, isso tudo representa obediência. A obediência é feita de detalhes. E todos os detalhes têm que ser respeitados. Não existe essa vida descompromissada aí não, né? 7 e último comparativo da Páscoa, 1445 anos antes de Cristo, com Jesus. O cordeiro pascual devia ser comido juntamente com pães asmos, uma vez que na Bíblia o fermento normalmente simboliza pecado, corrupção, fofoca, fuxico, encrenca. Fermento representa tudo de ruim. Evangelho de Mateus 16:6 e Marcos 8:15. Esses pães asmos representavam a separação entre os israelitas redimidos contra o Egito. O Egito, tudo contra Deus, idolatria, prostituição, maldade, incredulidade, né? Então, comer esses pães representava separar disso, entende? Separação do mundo e do pecado. Tudo que é bonito para o mundo, tendência no mundo, tudo que os mundanos estão fazendo, eu como cristão não posso ter inveja nem querer praticar. Jamais. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. Aleluia! Terminamos o estudo da Páscoa. Palma para Jesus! Obviamente eu vou fazer os recortes, né, dessas passagens, da primeira que a gente fez, falando de Isaías, da segunda de Mateus e também desse estudo da Páscoa aqui. Quando tiver aí o recorte, peço que você compartilhe com as pessoas. Procurei ler rápido, mas pausadamente, para não ficar enjoativo e também não ficar sem compreensão, né? Que Deus nos dê graça, nos abençoe. Onde chegar essa leitura aí, as pessoas sejam abençoadas, abençoadas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final dessa live. Foi uma honra, um prazer imenso ter aqui a sua participação. Vocês que estão ao vivo e a cores aqui, vocês que estão aí pela manhã, pela tarde, no final do dia, em qualquer época, em qualquer dia, em qualquer ano, Deus te abençoe, Deus te honre, Deus te ilumine grandemente. Meu Deus, obrigado pela bênção, meu Deus, pela bênção desse feriado prolongado, onde a gente reservou para se santificar, para orar, para meditar na tua lei. Te agradeço porque até filme eu assisti hoje evangélico. Glória a Deus. O evangelho de Jesus segundo o evangelho de João. Foi muito bom. E encerrar esse momento aqui em oração é maravilhoso. Que o Senhor abençoe os irmãos que estão iniciando o dia com essa oração. Que a sua glória e sua vitória seja sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Que a graça de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje para todos sempre. Amém. O grito de vitória é primícia. Durmam com Cristo e até amanhã. Amanhã a gente vai transmitir o culto diretamente. A irmã Inês aí. Ô, irmã Inês, pensei que você não estava aí.
Diretamente da Igreja Sinos de Belém, Missão das Primícias, no Jardim São Pedro, estaremos ministrando a palavra do Senhor e vai ser vitória como sempre é. E Deus abençoe todos vocês aí. Paz!